Então tá, gente. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer a todo mundo aí que se interessou pelos nossos encontros, né? A primeira vez que a gente está fazendo esses encontros assim, publicamente, dessa forma, ao menos. E aí lembrar todo mundo, né? Avisei pelo e-mail e tal, mas lembrar todo mundo que nós estamos sendo gravados para a prestação de contas. E também quero agradecer a Fevale e a SEDAC, né, por a oportunidade desse edital emergencial, né, o FAQ Digital, que proporcionou este projeto acontecer agora, e também especialmente ao Cinema Popular, que é a Lu maravilhosa, que está nos apoiando aí, super parceira. Enfim. E daí a gente queria apresentar rapidamente o Cineclube, Academia das Musas. Quer falar, Ju, então, rapidinho, só para o pessoal que não conhece? Isso, posso falar rapidinho aqui do Cineclube. Bom, em primeiro lugar, convidar, né, quem não conhece ainda o nosso Cineclube a curtir as páginas, né, na internet, nas redes sociais. E quem quiser se aproximar um pouco mais, também a gente tem um grupo no Facebook, né, um grupo fechado, em que a gente, enfim, geralmente a gente ali combina as exibições, os encontros. Então, quem quiser se aproximar um pouco mais do Cineclube, seguir com a gente, né? Porque esses encontros abertos são só esses 4 encontros que a gente está fazendo de uma forma mais ampla mesmo, mas a gente tem um grupo um pouco mais fechado que a gente continua se encontrando sistematicamente, né? Então, quem quiser se aproximar também, manda um e-mail, dá um toque no chat, né? Manda um e-mail pelo chat aqui que a gente coloca vocês na lista de e-mails também. Quem quiser continuar se encontrando, né? Para além desses 4 encontros abertos. Bom, falar rapidinho da história do Cineclube, que eu acho importante para quem não conhece. O nosso Cineclube começou em janeiro de 2016. E ele é, de alguma forma, uma continuidade de um outro cineclube que já existia, chamava Cineclube Aurora, e que, por sua vez, também era um encontro de algumas pessoas que fazem, né, faziam e fazem o Cinematógrafo, que é um fanzine de crítica de cinema que circula impresso aqui em Porto Alegre, né? Então, acho legal falar um pouquinho dessa filiação, assim. A gente já teve encontros, então a gente faz sempre esses encontros aos sábados, né? Os presenciais, eles aconteciam às 10 da manhã, por um tempo foram de 15 em 15 dias, depois uma vez por mês, depende da sala que nos acolhe, né, da disponibilidade de horário da sala que nos acolhe. A gente já teve encontros na Sala Redenção, na Sala PF Gastal e na Cinemateca Capitólio, na Sala Décio Andriotti, que era onde a gente estava se encontrando até começar essa pandemia mundial, né? O que mais que é importante dizer? Bom, a gente, nesses quase 5 anos de atividades, a gente já teve bem mais de 100 encontros, assim, né? Eu penso mais ou menos, talvez uns 130. E fizemos também muitas sessões especiais, sessões comentadas, né, em horários noturnos, que a gente já fez na Capitólio, na Sala Redenção, e a gente tem também uma revista digital anual, que a gente lança todos os anos, com textos de algum dos filmes que a gente assistiu ao longo do ano, escrito por integrantes do Cineclube. A gente já está na 3ª edição, a gente já tem 3 edições da revista, né, elas estão disponíveis no nosso WordPress, e a gente está agora fazendo a 4ª edição da revista, que vai sair agora também pelo FAQ Digital na metade de outubro. Acho que é isso. Só mais uma coisa também, bem-vindos, né, que a Gabi já falou, e dizer também que a ideia do Cineclube é uma conversa horizontal, né, gente? Então, ninguém aqui está palestrando sobre os filmes, a ideia é a gente fazer uma conversa, então é muito importante que todo mundo participe, que fale o que achou do filme, para a gente conseguir fazer essa conversa coletiva mesmo, né? Mesmo quem está vindo pela primeira vez, assim, pode falar, perder a vergonha. Total, era bem isso mesmo que eu ia dizer. Sintam-se todos muito à vontade para falar. Não tem, enfim, não vou dar aula sobre esses filmes nem nada do tipo. Eu vou fazer só uma breve apresentação para a gente puxar a conversa só.
E como a gente está nesse formato aí, né, online, eu acho importante perguntar se todos conseguiram assistir os 4 filmes, né? Enfim, podem me responder assim. Enfim, que bom. Então, muito obrigada. E, enfim, então, eu vou fazer essa breve apresentação dos 4 e daí a gente começa esse debate aí com quem quiser falar primeiro e aí a gente vai dizendo como a gente sentiu, o que a gente achou dos filmes, se gostou ou não. Então, vamos lá. Seguindo ali, não tem assim uma sequência exata, né? Mas só para seguir a ordem que a gente colocou ali na programação, o primeiro seria O Princesa Morta do Jacuí. É um filme da Marcela Ilha Bordim. A Marcela é uma realizadora daqui de Porto Alegre hoje, né? Enfim, esse filme é de 2018 e ele foi todo filmado em 16 milímetros, né? Um filme analógico. E em Cachoeira do Sul. E essa informação é muito importante porque Cachoeira do Sul é a antiga capital nacional do arroz. E o filme ele foi gravado todo lá nesses silos, né? Que são esses locais remanescentes esse momento auge aí dessa indústria do arroz da cidade, né? E o filme, ele assim, em linhas gerais, ele fala um pouco sobre essa ideia do progresso, né? Tipo, da indústria, essa coisa, toda digamos, essa anomalia, né, social que o progresso causa e também a questão da exploração social, mas também, sobretudo, sobre essa ideia da suspensão da civilização, né, que é essa coisa de o que resta quando não há mais presença humana no lugar. E para além disso, não, e para contar isso, né, para falar disso, usa esse arqueólogo, né, o tal do Margot, e trabalha ali as subjetividades desse personagem. O segundo filme Eu Só Sei Que Foi Assim. Ele é da Giovanna Musel. Ele é um filme também de 2018. Ele é um TCC da Giovanna, do curso de cinema e de animação da Universidade Federal de Pelotas. Ele está agora concorrendo ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e tal. Foi indicado, né, esse prêmio. E ele fala basicamente assim esse desconforto social, né? Ali contando a história da Júlia e do Santiago, fala bastante sobre esse desconforto social, né? Um desconforto tanto externo quanto um desconforto interno ali das duas personagens que ficam nessa busca de tentar entender, assim, tentar pertencer, tentar, enfim, chegar nesse lugar onde, sei lá, você se encaixa, você enfim. E aí, tanto que tem um momento que ela diz, espera que eu anotei isso. Me perdi nas minhas anotações, mas enfim. Ela diz basicamente que não tem jeito certo, que para você ser um tigre, um leopardo, você só precisa ser. Você não existe regra de bolo, que é a vida, né, gente? E aí depois o terceiro filme é o República, da Grace Passou. Esse filme, ele faz parte do programa IMS Convida, que é um programa que o Instituto Moreira Salles convidou 125 artistas individuais e coletivos, né, de artistas, para fazerem, enfim, criações na pandemia, né, criações artísticas durante esse período de pandemia. E aí dentro disso tem curtas, tem reflexões, música, dança, poesia, tem de tudo um pouco. E além da Grace Passou, eles chamaram outra diretora que é o do próximo filme, que é a Helena Inês, chamaram Jorge Furtado, Angeli, Vinícius Silva, Leona Vingativa, que eu amo, Ana Pi e, enfim, Cristina Amaral, uma galera. E é isso. A Grace Passou é uma atriz, né, não basicamente, mas inicialmente de teatro, né, dramaturga e diretora de teatro também, mas mais recentemente, assim, nos últimos anos, talvez acho que desde 2010 ou 2014, não me lembro, mas ela foi para o cinema, né? E aí ela é atriz do Praça Paris, No Coração do Mundo, temporada Vaga Carne, e agora recentemente fez essa série da Netflix, Boca a Boca. E, enfim. E aí esse filme que começa contando essa história, tipo, que ela tá sonhando, ela acorda no meio de um sonho, daí é muito louco, né? Porque daí ela
está recebendo essa notícia, alguém está dando uma notícia para ela, que ela fica muito aliviada, liga para a mãe dela para dar notícia, e a notícia é que o Brasil é um sonho. E aí tem esse momento de quebra do filme nessa parte da metalinguagem, que é quando a pessoa entra dizendo que o teu Brasil acabou e o meu nunca começou, e aí a partir disso a gente não sabe mais se é encenação, se é um momento espontâneo e tal. Ela deixa essa dúvida assim trabalhada e depois ela volta no final como ela mesma, maravilhosa. O último é Poder dos Afetos, da Helena Inês. A Helena é uma atriz e cineasta baiana que, enfim, né, trabalhou já em mais de 40 filmes. Amo a Helena Inês também, maravilhosa, e é um dos nomes mais fortes aí do cinema novo, junto com o Sganzerla e o Glauber Rocha, enfim, e outras pessoas também. E esse filme, ele é muito interessante porque é meio uma pegadinha, na verdade, porque ele é um média, né, que na verdade é um teaser de um longa chamado Ralé. E esse média foi feito para tentar viabilizar a captação de recursos para a gravação desse longa Ralé, que é um filme que será baseado, que é, enfim, né, baseado numa peça do Máximo Gorki. Não conheço esse moço, mas é isso. E aí é uma segunda parceria dela com o Ney Matogrosso. E daí é isso, né? É um filme meio manifesto, de alguma forma, né? Que fala um pouco desse fortalecimento da classe artística, porque também tem muito dessa coisa de artistas falando para artistas e sobre artistas e com artistas. E também traz a questão da metalinguagem, né? Que é esse filme sendo realizado dentro do filme, que é um filme feminista e tal ali dentro, que também, na verdade, traz outras reflexões sociais dessas anomalias que a gente normatiza a partir do ódio, né? Tipo machismo, elitismo, sexismo, enfim, racismo e apagamento, preconceito religioso, esses tipos de discussões. E é isso. Uma coisa que para mim liga todos esses 4 filmes é a questão da metalinguagem. Eu não sei se vocês perceberam, mas os 4 têm metalinguagem. E aí o Princesa Morta enfim, os 2 primeiros são de uma forma um pouco mais sutil que os 2 últimos, né? No Princesa Morta é naquele momento que a princesa está segurando o espelho e ela vira pro Margot, e aí a gente vê ela mesma como diretor do filme, né? Assim, que ela tá com a câmera analógica, ela vira. No Só Sei Que Foi Assim, é em uns momentos que o desenho ele é fixo, e aí não sei se vocês separaram, mas na camiseta do Santiago tá escrito "não deu para animar", porque é isso, essas coisas acontecem, muito fofo. E, enfim, no República é nesse momento que não tem, né, como não perceber, que é do meio para o final do filme, que ela dá esse nó na nossa cabeça, essa chinelada na nossa cara. E o Poder dos Afetos, que é ele todo uma metalinguagem, basicamente, né? E também, para além de todos eles falarem de outras questões, talvez um pouco mais pontualmente, às vezes menos, todos eles falam da subjetividade, sobre essa coisa de ser humano e humano na sociedade, com crítica social. Muito que bem, a partir disso, eu quero saber, enfim, né, como que vocês sentiram, qual filme vocês querem falar primeiro, enfim, o que está mais urgente aí para vocês sobre esses 4 filmes, vamos conversar. Alguém? Eu posso começar falando alguma coisa, Gabi? Vai lá. Nossa, em primeiro lugar, assim, incrível esses 4 filmes juntos. Os 4 filmes são muito bons, isolados, mas ver eles em conjunto, assim, sério, foi uma iluminação que tu teve. Acho que foi um sonho de xamã aí que rolou. Não, imagina, né? Teu talento de programadora. E eu fiquei pensando em muitas coisas, né? Vou falar algumas, assim, bem rapidinho, mas principalmente uma, como o Princesa Morta, do Jacuí, e o República são quase o mesmo filme, assim. Eu fiquei pensando. Como são filmes tão diferentes e como são tão parecidos nessa ideia de um mundo virtual, né? Um mundo virtual e de imagem, esse mundo sonhado, né? Uma virtualidade, assim,
impalpável, né? Não concreta, assim. Então, quando a Grace Passou diz, né, o Brasil é um sonho de um xamã e tal, de alguma forma é também aquele lugar fictício, mas não fictício, né, do filme da Marcela, do Princesa Morta do Jacuí, que é um sonho também, né, de um cientista, assim. E, ao mesmo tempo, bom, eu fico pensando nessa virtualidade, né, desses mundos, que esses dois filmes trazem, essa virtualidade do mundo e essa virtualidade que a gente está vivendo também na pandemia, né, assim, isso que está acontecendo exatamente nesse momento, um mundo de imagens, né, um mundo que também pode muito bem ser um sonho, assim, então, muito louco pensar nisso, nesse contexto, assim, desses dois filmes. E, ao mesmo tempo, os filmes, eles têm uma diferença de luz muito forte, né? Um filme é apenas diurno, e ele tem que ser diurno porque essa virtualidade do mundo e esse mundo de imagens que se replica é em função desse experimento que é um sol eterno, né? Que esse cientista, pelo menos mais ou menos o que eu entendo da história, que esse cientista cria esse sol artificial eterno para que aquela plantação de arroz continue cada vez dando mais, né? E aí esse sol eterno, essa luz cria esse mundo de imagens que não descansa, né? E que não termina assim, e que fica só se repetindo. E ao mesmo tempo o filme da Grace Passou, ele é só noturno, né? E ele opera essa coisa do sonho e do inconsciente, né? Então eles têm essa aproximação por essa virtualidade do mundo, mas ao mesmo tempo esse distanciamento de modo mesmo, né? Ele é por um experimento científico, por um dia intermitente que não anoitece, que não descansa e que cria essas imagens incessantemente, né? E o outro é justamente uma virtualidade noturna de um sonho, né? Que é o sonho dentro do sonho. A gente não sabe bem quando é que ela acorda. E os dois filmes também têm esse corte assim que o mundo que o próprio filme se revela sonho a partir da revelação do dispositivo, né? Que é essa metalinguagem que tu falou, assim. Enfim, ele poderia fazer outras relações também com os outros dois filmes, mas vou deixar o papo rolar um pouquinho mais. Não, é isso aí. Eu acho que, como tu disse, Ju, tem muita coisa para relacionar todos esses filmes mesmo. E eu acho que até por esse trabalho da subjetividade, né? E como a gente também, se for fazer uma análise talvez mais profunda de cada um, como a gente se identifica, né? Se identifica enquanto indivíduo e também enquanto sociedade, como é fácil identificar nossa sociedade nesses quatro, né? Mas é isso, pessoal. Eu quero saber, e aí, o que vocês acharam? Não fiquem com vergonha. Conversem comigo. A Gabi Branco, que tá aí também participando bastante. Eu cortei alguém, desculpa. Falem aí. Não, tudo bem, era só eu. Oi, Manu. Tudo bom? Eu não sei se eu vou conseguir ligar minha câmera mais, porque acho que a internet vai cair. Aí, Não acho que tem problema, fica à vontade. tá bem. Não, eu só ia falar que, tipo, eu achei essa análise da Ju super, assim, concreta. Tipo, eu achei, assim, eu curto muito o Princesa Morta. E eu acho que nele a criação dessas imagens, assim, ela é mais, no mínimo, estranha, assim, ela é vista como algo estranho e não necessariamente ruim, mas, tipo, aquilo ali não pertence, ou coisa assim. E só que no da Grace Passou, eu achei que, tipo, esse negócio de ser um sonho, não que ela goste, mas, tipo, não é visto de forma tão... Tipo, é estranho também, mas ela até diz assim, graças a Deus que é um sonho, né? Porque tem aquele é um saneamento diferente, assim, eu não consigo botar muito bem em palavras, mas é mais não sei, eu não lembro a palavra agora, mas enfim. Isso aí. Não, mas total, Manu, acho que sim. Para mim, na verdade, os quatro filmes, né, trabalham também essa questão do estranho, né? Tipo, que tudo é estranho, né? E essa a nossa relação com o estranho, que é o outro, e que é
as outras coisas que é ao redor, né? Enfim. Vou falar um pouquinho. Posso Me falar? inscrevo. Não sei se tem alguém no Tainá. caminho. Gente, Não, pode peraí, falar, ó. pode falar. Vocês querem fazer algum sistema de inscrição, tipo colocar um Czinho no chat e aí eu vou falando as pessoas que se inscreverem? Se vocês quiserem, pode ser. Eu acho bom porque a gente tá num número bem considerável, né? De 25. Então Seria vamos legal fazer fazer a assim. inscrição. Vamos fazer assim, então. Tipo, quem quiser falar, coloca um C no chat e daí eu vou anotando aqui na ordem e vou chamando as pessoas. Tá. Então vai. Tainá, pode começar, pode ir falando. Vou começar, então. Eu gostei bastante da relação que a Ju fez, assim, eu viajei bastante, tá, nos curtas, achei incrível a programação, assim, acho que eles fecharam muito bem. Eu já tinha assistido, o único que eu tinha assistido anteriormente, assim, há muito tempo, foi o Só Sei Que Foi Assim, que até foi uma época que a Capitólio compartilhou na programação online, e era uma época bem início de pandemia. E até compartilhei falando que para mim foi um abraço, porque acho que é um curta que é muito reconfortante, assim. Mas ligando mais a Princesa Morta do Jacuí e o República, eu acho que eu fiz bastante ligação, assim, acho que a Princesa para mim é meio que o início, assim, da pandemia, que é aquela coisa, né, que a gente está tateando ainda para entender esse momento histórico que a gente está vivendo, assim. Eu me senti muito assim. E é louco porque é um filme que foi feito bem anterior, né? O República já é um filme de pandemia, esse não é ainda, mas é um filme que prevê essa coisa louca, assim, esse desenvolvimento, né? Essa lama que a gente está se afundando, esse desenvolvimento maluco que está derrubando todo mundo, que está acabando com a natureza, que está acabando com a vida, enfim, com tudo que está ao nosso redor. E que nos coloca nessa doença do século, que é a depressão, que é a ansiedade, que é fazer com que a gente se pergunte o que é a gente mesmo, né? Fazer o tempo inteiro que a gente questione o que eu sou, o que eu penso, será que isso é válido, será que isso não é? Então, para mim, foram os curtas mais fortes, assim, que pegaram bastante. O República eu assisti agora, tipo, 20 minutos antes de começar o encontro. Terminei com aquela cena, com aquele olhar daquela atriz, fiquei toda arrepiada, fiquei puta que pariu. E o da Helena Inês, que foi uma coisa que eu assisti ontem à noite, me incomodou bastante. Eu fiquei pensando que talvez tenha me incomodado tanto, porque de certa forma ele é uma previsão, né? Eu acho que ele é uma espécie de coisas que a gente esperava, que a gente achou que estava construindo, e depois foi só ladeira abaixo, tá ligado? E, ao mesmo tempo, eu acho que é um espaço de autocrítica também, porque eu me senti muito incomodada enquanto assistia ele, assim. Tem toda uma referência ao movimento feminista que começa lá em 2010, todo um espaço de diálogo que acho que agora está muito mais amadurecido, mas que na época a gente não tinha noção, principalmente para quem é branco, para quem tem um lugar privilegiado na sociedade. E agora a gente está pensando, opa, onde está o meu lugar nessa sociedade? Porque naquela época eu acho que esse discurso ainda estava muito embaralhado, ainda estava com um resquício de coisas que veio de um Brasil muito anterior, assim, e talvez até eu seja um pouco injusta em falar, né, da Helena Inês, porque eu não conheço ela, mas é que me pareceu uma coisa muito burguesa em certos momentos, assim, aquela coisa meio liberal, aquela coisa que eu não sei bem o meu lugar enquanto mulher, enquanto branca, aquele cientista social meio maluco que fala de índios no geral. Então eu fiquei pensando um pouco nisso, né, onde que a gente falhou para chegar aqui onde a gente está agora. Então, para mim, fez esse caminho, assim, um pouco. Mas doideira, assim, tô tentando construir o que eu peguei dos curtas, mas foi basicamente isso, assim, de início. Eu amei, porque é isso também, essa sessão é realmente doideira mesmo. Ainda mais, eu não sei se alguém assistiu os 4 curtas, assim, agora, tipo, antes da sessão, deve estar com a cabeça meio fritando, porque realmente... bom, a próxima é a Ariane. Oi, gente. Oi. Então, eu queria comentar algo na linha do que a Juliana falou, relacionando a Princesa Morta com a República, porque eu fiquei pensando agora mesmo, assim, ouvindo vocês falarem, dessa questão do não lugar, né? Porque na Princesa Morta, no final você descobre que, na verdade, aquilo é algum tipo de sonho, né? E no República é um sonho, então
a partir daí eu fico pensando, tá, mas então o que está se vivendo ali, né? Qual que é o lugar, o território que se ocupa, assim. E aí eu fiquei tentando imaginar que esses 2 curtas, eles abrem mais para essa questão, né? Ah, que território eu vou ocupar, ou que lugar é esse que eu vou criar a partir de agora, né? A partir dessa constatação de que é um sonho, de que eu tô nessa faixa diária que é uma transição, né? Mas entre o que e o que, fiquei pensando isso. Que no fim é a vida, né? A vida é isso. Eu amo. Marina? Oi, gente. Não, o que eu tava pensando me veio, assim, com aquilo que a Manuela falou sobre a questão dos estranhamentos na Princesa Morta e na República serem diferentes, assim. E aí, como, enfim, República, essa coisa de pandemia, daí eu fiquei pensando que, tipo, tem toda aquela coisa de alívio muito grande quando ela descobre que o Brasil é um sonho. Tipo, nunca existiu, isso aqui é tudo mentira, sabe? Uma coisa que vem pra mim, parece uma vontade muito grande de purgar e botar pra fora toda essa atmosfera que eu sinto que a gente tá vivendo, que meio que se infiltra na gente. E, enfim, na minha concepção é meio que uma coisa que parece que tá dentro também. Então, pra mim, agora eu tô viajando total, né? Mas, enfim. Ela, tipo, ela bota isso, tem uma tentativa de purgar, botar isso pra fora, tipo, nossa, que alívio, isso aqui na verdade não existe, eu tô livre de todo esse contexto, esse lodo todo em que eu tava inserida, e daí é uma espécie de esperança, e daí tem aquela quebra metalinguística que, não, sabe? Na verdade, o sonho não é o Brasil, o sonho é o sonho de não ter Brasil, sabe? E, sei lá, sabe? É meio que um sonho sonhado junto. E, enfim, também queria comentar que eu gostei muito da Princesa Morta. Foi o primeiro que eu vi, eu acho que por isso também me impactou bastante. Que eu vi na ordem e tal. E, pra mim, a primeira coisa que eu pensei era muito uma coisa, tipo, um astronauta, assim, chegando em Marte. Acho que tem total esse visual, assim, daquela roupa de apicultura, sabe? Muito astronauta. Aí... E eu achei, assim, lindo, né? Mas... O que eu ia falar? Que me pegou bastante aquela parte da quebra quando tem a câmera, assim. Porque, deixa eu ver, eu acho que eu até escrevi alguma coisa. Eu não, eu só gostei. E outra coisa que eu pensei também é aquela mulher meio Ofélia na minha cabeça que fica rondando, sabe? E daí ela tá perto daquele rio, ela é a princesa morta do Jacuí, ela é uma mulher que vem do mar, assim como as mulheres vêm do mar. E pra mim me puxou muito isso, ela pareceu muito uma figura mítica, sabe? E claro que talvez um pouco o filme bota a possibilidade de ser uma visão, assim, mas pra mim não só uma visão pessoal, talvez, daquele personagem, é meio que uma visão geral desse arquétipo, talvez. Não sei o que eu tô falando mais. Mas era meio que isso. Mas o que eu queria falar era aquela questão do estranhamento mesmo. Agora é a Ju, vamos lá. Não, eu queria só... Eu lembrei de uma relação que eu fiz a partir da fala da Tainá, que o filme da Helena Inês, né, O Poder dos Afetos, assim, ele é muito... Porque ele é muito estranho nesse sentido, porque ele é um filme de uma época muito otimista, né? Eu acho que ele é um filme que ele é feito justamente num momento de virada, assim, de um otimismo extremo para uma derrocada, né? Que foi o que aconteceu com o Brasil. Porque, de alguma forma, as manifestações que aconteceram naquele período... né, e que a Tainá ficou se interrogando, né, o que aconteceu de errado ali, mas eu acho que, de alguma forma, elas já eram também um pressentimento, né,
de que a gente tinha chegado no limite, né, daquela configuração, assim, de expressão e de Brasil mesmo, né? Que dali o Brasil não passava. E acho que tem uma cena no filme que fala muito dessa previsão da derrocada, que tem a cena do ritual inicial ali, que tá o Ney Matogrosso, a Helena Inês, né, de um lado e um outro cara do outro, e ele tá tipo abrindo os trabalhos, né? E aí ele fala que todo mundo todos que podem refletir são filósofos e que todos que podem sonhar são xamãs. E a cena posterior a Sinais Ganzerla, que é aquela personagem loira que namora aquele paulista xarope, ela tá desesperada no quarto, como se ela estivesse acordando de um pesadelo, né? Então é como se ela fosse uma xamã que ela tá tendo um pesadelo já de um futuro, assim. É como se ela estivesse sonhando já, sei lá, o filme da Grace passou, né? Então tem essa profecia assim dentro do filme que é tipo o entendimento de que aquilo é quase que um ponto final, né? E é engraçado porque o filme ele não traz isso em si, né? A gente tem a Simone Spolaori ali falando que ela é super otimista, né? Eu nem lembro a frase que ela fala sobre o Brasil, mas é tipo chegou a nossa hora, assim, agora é a nossa hora. E, ao mesmo tempo, tu tem esse corte desse pesadelo, né? De um pesadelo de um futuro, assim, de que chegou a nossa hora, mas essa hora não se sustenta e tal. Ou então também, como a Tainá falou, né? O que a gente está fazendo dessa hora que enfim chegou, né? E, bom, e aí pensando no Brasil em si, eu acho que não teria mesmo como ir muito além daquilo que a gente viveu, né? Mas não sei também, é uma outra discussão. Eu amei isso, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Fala tu, Lu. Não, também vou viajar, porque eu acho que dá margem, né, para viajar. Esses cursos são maravilhosos, é para viajar mesmo. Eu fiquei pensando muito nessa questão da própria imagem, né? Esse espaço virtual da imagem que não toca uma ideia de real, né? Porque a ideia, a sensação que passa todos os filmes é de que tem um real, tem uma essência ali e que ela ela é impossível de ser tocada, de ser acessada, mas ao mesmo tempo tá tudo bem. É como o filme, nenhum filme eu achei que se questiona no sentido assim, vamos resgatar a floresta, vamos resgatar os índios. Não tem essa ideia de resgate, vamos resgatar o Brasil. Não, vamos assumir esse lugar virtual que a gente está vivendo e vamos trabalhar com isso que tem, né? É o que tem para hoje, então vamos assumir essa imagem e essa duplicidade. Acho que 2 filmes uns 3 filmes traz muito o lance do espelho, né? Essa ideia de duplo, de reflexo, enfim, que você não vai saber o que é real, você não vai saber o que é uma reprodução, o que é representação, virtualidade. E quando não se tem o espelho do República, da Grace, quando a câmera fica parada, naquele plano sequência, quando ela vai para a cozinha beber água, a câmera fica parada justamente naquele pôster com o olhar, né? É aquele olhar que é uma imagem que está confrontando uma outra imagem, assim. Então, parece que a gente está num loop infinito, assim, de imagem. E eu me esqueci da animação, o nome. Ai, minha memória é um lixo. Eu sei que foi assim. Isso, obrigada, Ju. Quando termina com aquele buraquinho, assim, ela só acessando o buraquinho, assim, para acessar a floresta. Então, tipo, tá tão longe, né, gente? E vamos ficar aqui nessa barreira e a gente não vai transpassar isso, assim. E queria falar mais uma vez da seleção, assim, Gabi, maravilhosa, porque eu já tinha assistido Princesa Morta do Jacuí e tinha pensado assim, nossa, que filme bacana.
e agora ele se tornou maravilhoso dentro desse combo que tu trouxe, assim, para nós. Ficou, todos os filmes, assim, ficaram maiores. Muito massa mesmo. Obrigada. Mas obrigada a vocês, assim, eu fico muito feliz de ter dado tão certo, porque, enfim, né, eu gosto desses filmes que causam essa coisa, assim, de que a gente fica meio viajando e meio que dá um errado, assim, de alguma forma, mas é o errado pela identificação. A gente se identifica de uma forma tão absurda e parece que faz tanto sentido com o que a gente é e com essa sociedade bizonha que a gente vive, que, enfim, que dá essas explosões mentais, assim. Eu gosto disso. E também, talvez, eu tinha começado a ler, eu parei de ler esse livro até por, enfim, outras questões, mas bem na época, eu estava lendo A Festa da Insignificância, do Milan Kundera, e também lendo umas coisas que falam muito sobre essa coisa manjada que é, ao mesmo tempo não é, mas essa coisa do eu sou outro você, e aí acho que eu fui um pouco nessa viagem aí, mas total, Lu, eu gosto muito também aliás, de tudo que todos vocês falaram, tô amando. E isso, eu só voltando especificamente para essa cena do buraquinho ali, do Só Sei Que Foi Assim. Também não sei se vocês se ligaram, mas tem o Santiago, ele é verde, né? E aí, ele ali quando eles estão naquele momento do muro e tendo uma conversa, assim, que a princípio é meio bad, ela fala para ele, né, sobre, tipo, você só precisa ser. E aí, quando ela dorme, quando ela acorda, ele tá lá do outro lado e ele tá de fato sendo. Ele se desfez de tudo aquilo que ele foi acumulando, que ele achava que ia ajudar ele a tentar ser alguma coisa que ele achou que fazia sentido, só que na verdade não fazia parte dele. E quando ele entra na floresta, ele não é mais verde, aí ele é cor de tigre, digamos, porque daí ele tá só sendo, então finalmente ele conseguiu ser o que ele é, porque ele não estava preocupado em ser outras coisas, ser aquilo que a sociedade constrói para nós, enfim. E isso é uma coisa que eu acho interessante falar, porque eu só reparei depois da terceira vez que eu vi esse filme, assim, e tal. Porque também esses filmes, não sei, né, pra mim é isso, assim, cada vez que tu revê, explosõezinhas novas vão rolando. Como ninguém se inscreveu ali já pra falar né, depois de mim, eu vou fazer o meu papel de cutucar vocês para vocês falarem e eu tava me guardando esse momento pro final, eu confesso, porque eu gosto de uma saída dramática, uma coisa assim. E eu tenho essa mania de, quando eu assisto os filmes, tipo, não sei de onde eu tirei isso, mas às vezes tem frases dos filmes que é o que mais me chama no filme, assim, sabe? Que me pega e às vezes calha de ser o que define de alguma forma o filme em linhas gerais e talvez de alguma maneira tenha sido o que me fez também juntar esses 4 filmes. Mas também vou tentar seguir a ordem que eu coloquei na programação. Mas no Princesa Morta é uma parte que a narração fala assim no final. A história do aventureiro que morre na praia, confrontado pela imagem do seu outro, já se repete há muitos anos. Preso nesse jogo de representações, já não tem essência e nem constituição própria. E, enfim, gente, arrepia um pouco. Essa frase é do Princesa Morta. Não só sei que foi assim, é esse momento aí que eu já falei algumas vezes, que é quando a Júlia fala para ele não tem jeito certo ou errado para viver, apenas, tipo, você tem que apenas ser. Tipo, não, ela fala com outras palavras, eu acho, mas é essa a ideia do que ela fala. E no República, o teu Brasil acabou e o meu nunca existiu. E no Poder dos Afetos é o que a Ju falou, essa anunciação, enfim, essa coisa aí do xamã que ele fala: toda pessoa capaz de raciocinar é filósofa e toda pessoa capaz de sonhar é xamã. Então é isso, só para dar uma cutucada aí, ver o que vocês acham, se faz sentido, se não faz para vocês. Não vou me ofender. Mas eu vou puxar aqui essa ideia das frases. Não vi que a Manu... Eita, não me inscrevi, desculpa. Tudo bem. Mas agora eu vou falar rapidinho. Não, pensando nessa coisa das frases, né? E dessa ideia desses territórios
imaginados, que eu acho que os 4 filmes trazem. No Só Sei Que Foi Assim, tem uma que eu gosto muito também, que o Tigre fala para ela, você tem que parar de ficar onde você não está. Sim, sim, eu anotei essa frase também. Que é um pouco também a ideia dos outros filmes, né? Que parece que a gente sempre tá num lugar que a gente não tá, né? E como a Lu falou também, de alguma forma, tudo bem, né? Porque é um pouco a realidade que a gente está vivendo, né? A gente está, sobretudo agora, né? Nessa situação bizarra que a gente está vivendo, a sensação é que a gente sempre está num lugar que a gente não tá, né? E eu não sei se a personagem tem que alguma coisa, né? Eu também não gosto muito dessas frases com palavras no imperativo, né? Você tem que, você deve, você não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia, assim, de uma personagem que está sempre em outro lugar, né? E que é um lugar sempre virtual, enfim, imaginário. E isso diz muito tanto do Santiago, né? Nessa coisa de ficar pegando coisas para tentar pertencer a lugares que não fazem parte dele, quanto dessa coisa da Júlia também, né? Que ela se desfaz, literalmente, por ansiedades e desconfortos e, enfim, medo do futuro, como ela fala em algum momento, que é isso, né? Enfim, eu definiria essa seleção como a vida é isso. Mas, enfim, vai, Manu. Não, eu ia falar mais da frase do Princesa Morta do Jacuí, que, assim, é uma viagem, mas se eu estiver falando bobagem, me avisem. Mas é que, assim, tipo, quando deu essa frase, eu lembrei, tipo, como mais ou menos o cinema seria isso, que, tipo, porque as histórias se repetem e tudo mais, mas e não. Só que cada um dá a sua essência, né? Tipo, o diretor, tipo, assim, a história em si, ela seria sem essência, mas quando tu bota aquilo na imagem, ela cria uma essência. Eu não sei explicar direito, mas me veio essa ideia, assim, sabe? E foi o que me marcou muito no Precisa Joaquim nessa segunda vez que eu vi ele. E foi, isso aí. Eu entendi, Manu. Eu entendi também, eu acho que total tem. Eu acho que não deixa de ser também uma metalinguagem, né, dentro dessa ideia. Diz outras coisas, mas diz isso também. Acho que sim. E aí, gente, vocês estão tímidos? Eu não tenho mais frase de efeito anotada, então preciso que... Eu faço que nem tu, eu anoto várias frases de efeito de todos os filmes. Sim. Aí depois Não, eu releio e eu vejo qual eu acho que mais tem o espírito do filme, assim. Mas Sim. às vezes não é bom, tipo, colocar ela como definindo o filme, que eu fico sentindo que eu tô reduzindo o filme. Sim. Nem sempre funciona. Às vezes, sim. Tipo, às vezes faz tanto sentido pra mim a frase, mas é mais nesse sentido de ser o que me chama atenção no filme, assim. Total. E aí é uma definição não do filme para o geral, assim, mas é uma definição do filme específico na minha cabeça, assim. Sim. Geralmente, pra mim, também não é um cerne, tipo, provavelmente não era o foco do filme, mas pra mim, eu não sei. Enfim. É o que é esse filme pra mim, sei lá, algo do tipo. Comentário completamente nada a ver. Nada pra cá. Adorei. Mas aí, vai, Nath. Tem uma frase de efeito de um dos filmes que eu não gostei muito, na verdade, me gerou um certo incômodo, assim, que foi no Princesa Morta do Jacuí, tem um momento em que a narração fala, assim, que não tinha mais nenhum ser vivo naquele lugar, assim. E daí isso me incomodou muito, assim. Porque eu tava olhando pelas imagens, né, um monte de plantas e o próprio rio, né? E os bichos ali, né? Isso também é verdade. Os incomoda. bichos, eu não sei se me deu a entender que parece que era um zoológico meio bizarro, meio esquecido, assim, né? Um zoológico que ficou para trás. Mas eu fiquei pensando só porque os seres humanos abandonaram aquele local, né? Não conseguiram mais viver ali, a maioria morreu, daí os que sobraram abandonaram. Daí o filme meio que falou que não tinha mais um ser vivo. Eu achei que foi uma frase de efeito. Mas, Nath, eu entendo, desculpa interromper e furar a fila, mas é que eu acho que eu entendo que essa frase, ele é já falando de que aquilo tudo é imagem, né? Porque o filme, ele vai chegar nisso no final.
de que nada ali existe mais, tudo é tudo é imagem. Então, não Pode é ser. não é só o explorador que é a imagem, a princesa que é a imagem, tudo é, né? O cenário, o rio, as árvores, tudo é imagem. Foi como eu entendo, né? Tem Eu razão. também Acho que entendi. se for assim, como tu falou, Ju, realmente Botar uma pode ser, assim. plasticidade, né? Sim. Pode ser, tem razão. Mas eu não sei, é que talvez eu não tenha me identificado muito, eu não gostei muito desse primeiro, na verdade, desse filme. Amo, mas é E isso. daí eu fiquei meio incomodada, assim. Eu achei que a narração também tinha muita intenção de fazer frases de efeito e de dar uma profundidade que eu achei um pouco desnecessário, sabe? Que talvez só pelas imagens ou por uma outra... Não sei. Talvez eu tenha não me identificado muito, assim. Sim. Mas é interessante isso que a Ju falou mesmo, de pensar que o próprio cenário tem, né, ele faz parte dessa repetição que não existe, né, que é essa imagem criada ali, que fica, parece se auto-reproduzindo, assim, né, não sei, pode ser. Eu assisti um vídeo da Marcela que ela fala, é um vídeo bem curtinho, assim, que ela fala sobre o filme, e daí ela fala que é uma narração de fato estranha, e que a ideia dessa narração é também, além de contextualizar, né, também o que está acontecendo, é criar outros caminhos de interpretação. E aí, mas isso são as palavras dela, assim, mas eu também sinto essa narração meio forçando dar uma filosofada, assim, não sei, uma coisa meio... Isso eu concordo realmente, deste filme. Quem que vai falar agora? Me perdi. Tu. Preciso que tu feche isso. Então, gente, eu fiquei viajando, na real, na frase do República. Eu gosto muito desse curta da Grace Passou e dela também, tipo, dela como atuação, já assisti ela no teatro também, eu acho ela muito forte, assim, acho que ela dá uma força para as palavras muito massa, assim. E aí, nessa frase que a Gabriela falou, eu fiquei pensando muito em uma outra frase de efeito, assim, de impacto, que está correndo muito agora na pandemia, que é o novo normal, sabe? E aí eu fiz essa associação, assim, porque do que seria essa ideia de normalidade, né? Do que seria essa ideia de sonho, de normal, de realidade, porque, teoricamente, a normalidade, pensando numa questão mais de reflexão, assim, ela é tipo uma repetição de padrão, né? Uma repetição de hábitos, que a gente imita o outro e vai fazendo. E que agora, na pandemia, a gente precisou, tipo, rever esses hábitos, né? Tipo, entender o que a gente vai se encaixando e vai... Como viver de uma nova forma. Tipo, é quase uma questão de sobrevivência, assim. Tipo, como sobreviver sem uma coisa que a gente não... Sem um hábito que a gente não sabe reproduzir, sabe? E aí, para mim, esse confronto com ela mesma e com essa questão do que é esse Brasil, o que é essa sociedade, me fez pensar muito nessa situação que a gente está dentro de casa e que a gente precisa reconstruir os hábitos e que até a própria questão tipo, da máscara, sabe? De que é um elemento que a gente não usa, tipo, diariamente, a gente não sabia como fazer isso. Até pouco tempo atrás a gente ainda estava saindo de casa e esquecia, tinha que voltar para pegar. Acho que talvez eu conheço algumas pessoas que ainda estão nessa situação. Então, sei lá, fiquei reviajando nisso, assim, da nova realidade, o que é realidade, o que não é, o que é sonho, o que não é. Porque também uma coisa que eu vejo aqui no início, assim, talvez por um confronto de hábitos, as pessoas estavam sonhando muito, assim, no início da pandemia. Porque, enfim, estavam vendo muitas coisas, um excesso de informação virtual, principalmente, mais do que nunca, né? E essas próprias realidades, assim, pensando em realidade virtual, tipo esse encontro que a gente está fazendo, que tá todo mundo juntinho, mas na real tá todo mundo longe. Isso eu fiquei viajando, e eu viajo muito no República por isso, assim, não que os outros não tenham, né? Mas é o que eu gosto muito. Essa doideira toda. Não, mas e eu acho que diz um pouco disso, sim, sobre
Não sei, eu tenho isso também de às vezes ter essa sensação de que a pandemia é um grande sonho, um pesadelo, na real, que a gente vai acordar daqui a pouco e nada disso aconteceu. Tô tentando já há quase 200 dias, mas não. Quem que... A Lu agora. Não, eu vou, já que a Nath abriu a porteira para dizer do que não gostou, eu vou dizer também. Tem um monte de coisa que eu gostei, sem querer ser a negativa, né? Imagina, Mas é que eu concordo isso... com tudo que vocês falaram antes, né? Vocês não, falaram e eu várias amo... coisas que eu não queria repetir. Eu amo, só um adendo, eu amo que é muito importante, porque aí, ó, a Sofia também vai acompanhar a Luciana. E é isso, gente, tipo, não é porque a gente gosta, sei lá, eu amo essa programação que eu mesma fiz, mas assim, e que todo mundo elogiou, que não tem pontos negativos e que não pode ter alguém que não vai gostar, tipo, me falem que não gostaram, eu não vou me ofender mesmo, assim. Tipo, não se trata de coisas pessoais, assim, tipo, falem o que vocês acharam, é isso. Mas nem fala, Ju. Não, só pra puxar a brincadeira também, o que mais tem no Cineclube, inclusive, é isso, né? A pessoa vai lá e escolhe um filme que adora, com todo amor e carinho, e aí chega alguém no encontro, assim, a primeira coisa, assim, nossa, que filme merda. Dá uma magoazinha, mas a gente tem que superar. Porque... E tá tudo certo, a gente supera, depois eu choro um pouquinho, mas tá tudo certo. Não vou bloquear ninguém, amigos, tipo, tudo bem. Mas, na verdade, nem é que eu não gostei, assim, eu fiquei um pouquinho incomodada e eu acho que foi a Tainá também. Eu tô botando a culpa tudo nas pessoas, vocês viram? A Tainá comentou sobre o da Helena, o Poder dos Afetos, que achou meio burguês, e eu confesso que eu fiquei um pouco incomodada com isso. A Ju falou do lance de ser positivo. Sabe que eu não achei? Eu achei um filme tão debochado, mas um deboche tão prepotente. Em alguns momentos, assim, aquelas crianças cineastas, sabe? Do tipo, ai, tirem o cinema do quarto de brinquedos. Sabe, assim, E o cinema do Sgarzella, da própria Helena, eu acho que nunca quis ser levado muito a sério, assim, eu não sei, eu não saquei qual é que é do filme, sabe, na real, assim, eu achei aquela personagem da Simone Spoladori também, não achei ela otimista, eu achei ela debochada, e o lance das manifestações, da Marcha da Vadia, eu achei assim que teve uma abordagem um tanto quanto conservadora, assim. Eu acho que ela estava sendo quase que prevendo o futuro do tipo de que a culpa tudo foi de 2013, 2012, a culpa tudo de ruim que está acontecendo agora foi da esquerda que foi para a rua militar por 5 centavos, sabe? Eu senti um pouco isso do filme, assim, não totalmente, assim, eu acho que em alguns momentos até acerta, assim, eu gostei porque eu não gosto muito do Viveiro de Castro também, né? Eu tenho um ranço dele. Então, já pelo fato de dar uma estapeadinha ali no Viveiro de Castro, eu gostei. E, claro, né, Ney Matogrosso, não tem que falar rei. Era só isso mesmo, só para manifestar meus incômodos. Quem é agora, gente? Se vocês estiverem acompanhando aí o chat, vão... Acho que sou eu. Não precisa nem esperar eu chamar, só... Acho que sou eu, né? Tá, foi. Não, voltando pro República, sobre o lance do sonho, quando ela é confrontada com a imagem dela, falando que... eu sou meio lesada, né, gente? Assisti um negócio há 1 hora atrás e já esqueci. Mas ela fala que o Brasil foi um sonho. Aí vem aquela imagem falando que não foi. E aí, pra mim, foi muito lance assim, quem é que vai poder dizer que a pandemia foi um pesadelo? Talvez a gente aqui, espero que sim, a gente vai poder dizer que foi um pesadelo, porque a gente ficou privado de várias coisas que a gente gosta. Mas, em contrapartida, quem perdeu alguém, quem passou fome, quem perdeu trabalho, quem teve que chegar pro filho e pra filha e dizer, hoje eu não tenho o que dar pra comer, não vai poder chegar e dizer, esses 6 meses, esse 1 ano foi um pesadelo, foi um sonho, foi um Brasil que não existiu. Foi um suspenso, sabe? Foi essa suspensão que a gente está vivendo. Então, não sei se eu viajei muito, assim, nisso, mas eu fiquei pensando nisso quando o filme acaba, porque quando ela se confronta no final, me trouxe isso. Até então eu tinha pensado em outras coisas, e daí quando chega ali,
eu pensei nisso, assim, tipo, puta que pariu, sabe? Quem é que pode dizer que isso foi um sonho ruim? E sobre isso que a Lu falou agora também, teve um outro filme da Helena Inês que eu assisti faz acho que um mês, mais ou menos, que eu não lembro o nome, mas acho que é A Garota do Calendário, A Mulher do Calendário, alguma coisa assim. E tem uma cena que eu acho que tem um pouco a ver com esse curta também, que é de intelectuais num jantar conversando sobre a realidade do Brasil. E aí, para mim, é isso, tipo, é uma coisa tão gabinete universitário, sabe? Tão pesquisa sociológica, só que não sabe o que tá rolando. Tipo, é uma análise longe de quem não tá vivendo esse Brasil, de quem não tá doendo por esse Brasil, de quem não tá sangrando por esse Brasil. E aí isso me incomoda, porque parece que é isso, sabe? Então, acho que era isso. Total. E de uma outra forma também, enfim, de uma forma mais... não sei a palavra, mas no Princesa Morta o Margot meio que assume de alguma forma esse papel ali também, né? Porque, enfim, pelas razões dele, ele vai dessa forma muito fria e ascética, enfim, e lá para esse lugar que representa o passado, né? E também essa análise muito, tipo, tudo que ele fala, percebe que esse olhar de fora, né? Tipo, esse tipo de coisa de, ai, não tem mais vida aqui, e tipo, que ele só tira o capacete, ele tem aquela roupa para não se contaminar, que ele só tira no final. Enfim, e eu acho que é isso, né? Também é de uma forma mais imagética, isso que você estava falando, esse distanciamento e também falar de uma coisa que, enfim. Seguimos, então. Acho que agora é Sofia Navarro. Alô, Sofia Navarro. Oi, desculpa, eu tô sem a câmera porque a internet tá muito ruim. Tudo bem. Eu vou acompanhar a Luciana. Eu vou dizer que eu não gostei muito do Poder dos Afetos, porque muita coisa, assim, eu não entendi de verdade, assim, o final o sentido real do filme, assim, o que ela queria dizer com aquilo, com esse monte de personagens e cenas e músicas. Eu achei, ao mesmo tempo que podia ser uma celebração dessa estrutura social, assim, de personagens muito diferentes que existem agora no Brasil, mas ao mesmo tempo achei muito debochado também. Eu não... assim, pareceu uma coisa satírica que eu não sei, uma espécie de celebração junto com um deboche satirizado. E, na real, me bateu uma raiva da personagem, aquela da Maia. Eu não sei dizer porquê, eu não sei. Ela pareceu realmente muito burguesa, muito prepotente, muito. Eu não sei qual é a crítica que ela queria fazer com essa personagem. Enfim, e também a imagem das feministas lá pareceu, tipo, realmente um deboche, assim. Esse movimento funciona, o que esse movimento criou, né? Eu não sei, eu me incomodei muito com o filme, mas aí vocês podem debater. E de resto, na real, adorei os outros filmes, muito viajados, mas assim, maravilhosos por causa disso. Mas fora isso, eu concordo com o que a maioria falou. Só porque tu elogiou os outros, vou te deixar voltar. Mentira. Brincadeira. Vai, Ju. Obrigada, Sofia. Vamos fazer um comentário, alguns comentários em cima das falas das gurias, né? Da Lu, e da Tainá, principalmente. Acho que um pouco da Sofia também. Bom, sobre o filme da Helena Inês, eu concordo. Eu acho que é um filme que soa hoje, né? Principalmente em 2020, mas acho que até quando ele já foi feito, acho que ele já soava assim, né? Ele é um filme que parece que não é desse tempo, né? Ele não tá... Eu acho que ele não está pensando exatamente esse Brasil, né? Embora ele tente, não sei se ele tenta, acho que ele tenta, mas não é um filme contemporâneo, eu acho, na temática, né? E acho que isso tem uma questão geracional. A Helena Inês é de outra geração,
tem outras ideias sobre feminismo, um filme de época. Ele parece, as questões que ele traz são questões, não sei, talvez dos anos 70, assim, né? E de alguma forma, né, eu acho que também não é só geracional, porque eu acho que tem pessoas e mulheres da mesma geração da Helena Inês que estão pensando o presente, né? Eu acho que ela talvez não esteja, e aí também não sei se é um problema, não é, mas é isso, acho que ela está presa a esse feminismo que está muito preocupado ainda com a liberdade sexual, né, da mulher, com essa ideia dos indígenas como os povos originários e como uma aproximação a esses povos, né? Se pode pensar uma essência de Brasil, enfim, eu acho que são algumas questões datadas e por isso ele parece anacrônico hoje, né? Também, tudo isso que vocês falaram também me incomoda, mas eu penso ele assim, eu acho que ele é um filme anacrônico, talvez, assim como os outros dela, a Garota do Calendário também, né? Porque aquela personagem da Sinai, que é arrogante, né? Que é pretensiosa, acho que é uma personagem muito do feminismo dos anos 70, da liberdade sexual, né? Uma mulher que escolhe quando ela quer transar com o cara ou não, enfim. E, ao mesmo tempo, é essa personagem que está tendo esse pesadelo, né? E aí, quando eu falei que o filme é otimista, eu não acho que ele é otimista em si, que ele transmite otimismo. Eu acho que ele quer ser otimista, e aí eu não sei, mas eu não sei se ele tem consciência, ele o filme, né? Se o filme tem consciência de que é um otimismo quase desesperado, né? Porque, para mim, é um otimismo de fim de linha, como eu falei, assim, parece que chegou num ponto, assim, né, de que aquele mundo é possível, aquele mundo que ela inventa, e pensando um pouco na temática da sessão da Gabi, né, essa questão do território, dos territórios imaginados, né, então parece que de alguma forma o filme sabe que aquele território imaginado, né, aquela que acho que ele fala assim, eu peguei meu sítio, chamei uns amigos artistas para a gente ficar tomando ayahuasca e imaginando um novo mundo, né? Parece que o filme, de alguma forma, não sei se a Helena Inês sabe, mas o filme, de alguma forma, sabe que aquilo não... Enfim, não tem mais uma consequência, né? Não tem... E aí, para mim, essa cena do pesadelo da Sinai é muito reveladora nesse sentido. E só mais a última coisa... sobre a coisa do sonho da pandemia, né, que a Tainá falou. Eu me peguei pensando exatamente isso, Tainá, porque eu pensei nessa coisa da virtualidade do mundo, do sonho, da situação que a gente está vivendo, e eu pensei exatamente o que tu pensou. A pandemia está sendo um sonho para quem não foi atingido tão diretamente por ela, né? Mas quem perdeu alguém, para os profissionais de saúde que estão nos hospitais, que estão vendo que estão tendo um encontro concreto com isso, não tem nada de sonho. Talvez vá vir a ser um pesadelo no futuro, né? Mas nesse momento definitivamente não é um sonho. Mas eu acho, na minha interpretação, quando a Grace Passou está falando de que mundo tem, Brasil não, que o Brasil é um sonho e que o mundo tem, Brasil não, ela está falando mais do golpe do que da pandemia, embora seja um filme de pandemia, porque nesse sentido, tipo, o mundo tem, né? Quer dizer, a pandemia, ela é global, mas no filme da Grace Passou está falando do Brasil, assim, né? Então eu acho que ela está falando mais do golpe e do governo Bolsonaro, enfim, do que da pandemia em si. E a frase, o teu Brasil acabou e o meu nunca existiu, também acho que é uma frase maravilhosa, porque é muito uma reivindicação, eu acho, dos movimentos negros, né, e alguns movimentos feministas também, e indígena, de que, e aí eu não tenho opinião formada, né, mas enfim, de que todo esse desespero, assim, que uma certa, né, que uma classe social está em relação ao golpe, ao governo Bolsonaro, de tipo que, nossa, tu ouve muito isso, né? Nossa, a gente tinha um Brasil maravilhoso, a gente estava com um país maravilhoso no governo do PT, tudo certo, todo mundo ganhando grana, comprando geladeira, e aí agora aconteceu tudo isso e, nossa, nosso Brasil acabou. E eu acho que tem uma fala desses movimentos que é assim, na verdade, para a gente nunca existiu, né? A gente nunca teve nesse lugar. E eu acho interessante porque a Grace Passou fala isso no filme para ela mesma, né?
ela não é ela uma personagem negra falando para um personagem branco. O teu Brasil acabou, o meu nunca existiu. Ela é os dois personagens. Ela é o personagem que lamenta que um Brasil próspero tenha caído na desgraça que caiu, e ao mesmo tempo ela é o personagem que entende que mesmo aquele Brasil não estava servindo para um certo grupo de pessoas, né? E essa coisa do duplo, assim, era isso. Agora é a Carlinha, eu acho. Eu ia comentar sobre Princesa Morta do Jacuí e sobre República, que são dois filmes que eu gosto muito. E se falou ali que um é um filme de noite, que é o República, que é sempre escuro, e o Princesa Morta do Jacuí, ele é claro. E eu adoro Princesa Morta do Jacuí, eu adoro a narração, eu adoro o texto da Marcela. E uma das frases para mim que se destaca é justamente assim, que na ausência da escuridão, nem a linguagem se perde. Tu perde palavras, tu precisa da escuridão para se criar linguagem. E quando se perde aquilo, ela fica só com aquelas imagens do passado. Então, todas aquelas imagens que não são reais, é tudo passado. Então, só eu queria acrescentar, assim, falar assim, que me chama a atenção, porque às vezes a gente precisa, né, dessa oposição, a gente precisa das duas coisas, do claro e do escuro. Era isso. E talvez isso se estenda um pouquinho para os outros dois curtas também. Acho que sim. Acho total que sim. Perfeito. Léo. Bom, a Ju já acho que falou umas coisas que eu queria, porque essa frase do mundo tem, Brasil não, acho que fica muito forte também, né? A gente está falando de frases que os filmes deixam, e essa é uma que acho que impacta muito, e essa questão que ela trouxe também no final ali, acho que transforma o filme, né? Complexifica o filme. Acho que uma coisa da Helena Inês, eu lembro que ela veio aqui em Porto Alegre logo depois desse filme, acho que foi 2014, na sessão do Copacabana Mon Amour, e foi bem ali na época dos rolezinhos, Black Bloc, e eu lembro no debate, ela estava muito empolgada com isso. Assim, ela visivelmente estava um pouco deslumbrada, dizendo, eu lembro até no debate que o nosso cinema sempre foi Black Bloc, assim, sempre é um pouco assim de sentir inserida nesse contexto, assim, que eu não sei se hoje ela, né, tem a mesma compreensão, mas por isso que eu brinquei, ele parece um filme de época. E também é um pouco assim, um filme de 2013, né? Os outros são, né, filmes de agora, né? Então também às vezes é difícil um pouco olhar para os filmes, mas realmente parece um filme bem, né, enfim, fora do que hoje a gente deseja ou espera por um filme político, né? E ao mesmo tempo eu acho que tem essa indecisão do filme, assim, definição é o que eu mais gosto no filme, assim, porque isso, quando veio Passagem de Ney Mato Grosso, aí já é um discurso um pouco diferente, antes parecia que ia ser um filme meio Marcha das Vadias no cinema, assim. E aí tem aquele cineasta mirim também, que aí você não entende, tá, mas ele é o cineasta desse filme, então é tudo um deboche, o filme está debochando dele. Eu acho que essa indefinição é o que eu mais gosto, assim, porque, não sei, te dá mais liberdade até para pensar no que está em cena, né, do que se fosse um filme muito, né, incisivo, né. E assim, a sessão é maravilhosa, acho que, né, gosto mais ou menos de alguns filmes. Mas vendo hoje, assim, é engraçado, o filme que mais me pegou, eu já era um filme que eu adorava, mas está perto de filmes, né, cineastas já com... eu Só Sei Que Foi Assim, que eu acho um filme muito especial. E aí, pensando na sessão como um todo, né, talvez na animação seja um pouco mais... Acho que tem uma questão muito política, aí, acompanhando debates já de um tempo, festivais, que é uma ideia assim, tá, agora que as mulheres estão filmando, já tem, né, um cenário mais, um pouco mais consolidado no Brasil, tem essa questão do que filme se espera que as mulheres façam, né? Eu penso muito no filme da Marcela, que eu cheguei a ver debates e coisas de festivais, assim, um pouco quase um mal-estar com esse filme, assim, porque se a gente parar para pensar, geralmente esses filmes delirantes, que tem narração, com ficção científica, tem muita coisa do homem, né? Se espera que o homem faça esses filmes, assim, que tem essa imaginação, né, liberada, e vendo muitos debates, às vezes eu sinto que
isso é uma angústia de muitas realizadoras, assim, um pouco de quando quero viajar, assim, um pouco não é o filme que esperam que eu faça, né? Não querem minha imaginação, né? Querem minha realidade, entre aspas, né? Querem, enfim, querem entender, assim, o que eu estou vivendo, né? Uma coisa muito cotidiana. Isso eu sinto muito em debates, né, com diretoras, e esses 4 filmes, eles explodem isso, né? E não deixam de falar da realidade, são filmes que falam muito do Brasil, mas a partir dessa relação da imaginação, né? E o Da Grace Passou acaba sendo incrível ela fazer esse filme no Brasil do Bolsonaro, no meio da pandemia, né? Com essa angústia, mas ao mesmo tempo mantendo essa imaginação, né? E essa fabulação muito forte, né? Então, acho que é um paradigma que ainda não... Acho que tem muitos filmes de diretoras dos festivais, nas mostras, mas eu acho que ainda é muito o lugar das mulheres, o território, né, para usar um termo que acho que você trouxe, é muito marcado, eu acho, ainda, assim, do que se espera, né, que as mulheres façam. Então, esses 4 filmes, eu gostei muito da sessão, principalmente por isso, assim. E o filme de Pelotas é, como sempre, né, porque a UFPEL tá, olha, te contar, né, que estão produzindo ali, né, acabaram de ganhar o Gauchão também, que é um filme maravilhoso. E é um milagre de filme, um filme incrível, assim, pequeno e que te leva para muitos lugares e ele abre, né? Ele começa com uma questão, mas ele podia resumir aquilo, né? E ficar muito fechado em cima do que ele apresenta, naquela conversa inicial, e a impressão que ele vai abrindo, né? E é muito, eu acho incrível esse filme. Extrapola essa busca interior, né? Vira uma viagem de fato, enfim. Eu ia falar 2 coisinhas. Primeiro sobre, dentro do que vocês estavam falando, assim, primeiro sobre o República. Eu acho que até por ele ter sido um filme que o IMS sugeriu que fosse feito, né? Assim, pelo que eu entendo, reflexões a respeito da pandemia. Eu acho que sim, ele fala também sobre estar na pandemia, mas a Grace realmente ela extrapola isso, assim, e aí vira essa crítica sobre o Brasil do Bolsonaro e, enfim, eu acho que uma coisa nesse filme, uma coisa não anula a outra, sabe? Eu acho que ela tem esse entendimento ou, enfim, esse efeito, não sei se essa é a melhor palavra, mas esse efeito meio ambíguo, assim, tipo, funciona em certos aspectos nas 2 análises, entendendo que são análises, por exemplo, principalmente essa do sonho, que realmente não tem como ser generalizada. E isso, né? Tanto que eu brinquei que estou tentando entender que é um sonho há quase 200 dias e até agora não foi possível, porque é isso, né? Tem muita gente, enfim, saindo bem mal dessa história. Falando sobre o poder dos afetos também, rapidamente, é uma coisa que concordo que é um filme muito debochado, que é uma miscelânea de coisas, mas assim como o Léo, é uma coisa que não me incomoda no filme, até me desperta o interesse no filme, assim, é justamente isso, essa coisa meio, tipo, tudo tá acontecendo, mas ao mesmo tempo nada, mas ao mesmo tempo o que tá acontecendo, e às vezes eu acho que tá acontecendo uma coisa que pode ser que seja isso, mas também pode ser que seja outra. Isso eu gosto bastante, assim, essa coisa meio um fuzuê, acontecendo uma coisa louca, e, enfim, acho meio, em certos aspectos, não sei nem se dá muito para fazer essa comparação, mas acho de certo, tem um quesinho de O Sol Alegria, assim, me lembra um pouco em alguns momentos, Cidade dos Piratas, filmes assim que são muitas coisas acontecendo, tem um certo caos e também tem dentro umas críticas sociais e também um deboche, enfim, coisas meio assim, mas também entendo que em alguns momentos esse otimismo e essa coisa assim, é excessivo mesmo, uma alegria um pouco demais. Enfim, vamos lá, Bel. Concordo, Carlinha. Eu acho que tem gente antes. Tem bastante gente antes, Gabi, para te ajudar aqui, ó. Tá. Tem a Carla, a Sofia, a Maria... Ah, não, Marina. Total. A Sofia e a Nath, e depois eu. Isso. Então, só queria fazer uns comentários rápidos sobre o que a Ju falou do República, que, sim, sobre o governo Bolsonaro e tal, mas quando eu estava vendo o filme, na real, eu pensei em toda a história do Brasil, assim, o Brasil nunca existiu, nunca
nunca os portugueses chegaram aqui, tudo isso que, na real, é uma série de sonho e pesadelo, nunca isso existiu, e ao mesmo tempo ela também não existia, nenhum dos brasileiros existia. Eu senti primeiro que não, o sentimento dela parecia um desespero horrendo, e depois tu percebe que é um alívio horrendo, né? Daí eu fiquei pensando, realmente a gente está numa merda, né? Porque para a pessoa perceber que ela mesma não existe, que isso é um alívio, é complicado. Eu acho que foi isso, assim. Nossa, eu ia falar exatamente a mesma coisa que tu, Sofia. Mas vou reforçar, porque assim, eu gostei muito do que a Ju comentou sobre o República. Eu vejo que tem essa complexidade que o Léo falou também, né? Que ele coloca esses vários lados, assim. E eu fiquei pensando que sim, tem essa crítica ao período bolsonarista, né? Mas eu fiquei pensando exatamente como a Sofia em toda a história do Brasil. Porque toda a história do Brasil é marcada pelo elitismo e pelo racismo, né? Não só agora. É evidente que tem essa crítica de agora, mas eu fiquei pensando que quando ela se deu conta quando ela descobriu, né, vendo o noticiário, achei muito massa aquilo também, que era em todos os canais, tipo, foi uma revelação pública, assim. Quando ela se deu conta que era só um sonho, eu fiquei pensando na história inteira, assim, desde a colonização, né? Não a história inteira, mas desde dos processos de colonização, assim. E aí eu pensei, tá, então foi só um sonho, na verdade foi só um pesadelo. Tudo que aconteceu desde a colonização é só um pesadelo, então não existe, então tá tudo bem. Por isso que teve esse alívio, né? Aí depois ela tem essas quebras que vocês já comentaram, assim, muito bem, não vou repetir. Mas queria ressaltar essa coisa de que tem a crítica do presente, mas também eu pensei nessa carga, porque é uma história muito elitista, né? E racista que a gente tem, então, tipo, tá tudo conectado, assim, né? E eu também queria comentar coisas positivas agora, quero falar elogios também. O filme que eu mais, assim, foi afetivo para mim, que mais me afetou e que eu mais me identifiquei foi o Só Sei Que Foi Assim, eu gostei muito. Eu achei muito legal, assim, e eu não sou muito de animação, assim, mas eu gostei demais. E também quero reforçar ali o que a Ju, a Tainá e a Lu falaram também sobre... Aí é uma coisa negativa sobre essas perspectivas burguesas que tem dos afetos, né? O poder dos afetos. Acho que tem esse deboche que a Lu falou e que é colocada essa perspectiva burguesa, assim, com aquela frase, inclusive, de que todo mundo é xamã. Sei lá, não sei se todo mundo é xamã, sabe? Será que todo mundo é xamã? Não sei, eu fiquei pensando nisso. E aí tá aquelas pessoas brancas lá, meio tomando ayahuasca, assim, daí eu fiquei meio pensando nesse negócio, assim. Mas, enfim, eu acho que vocês já falaram tudo, assim, não quero ficar repetindo, mas eu queria também dizer que também tem esses pontos positivos, né? Mas é que a gente acaba comentando também dos negativos, porque, enfim, vocês já comentaram várias coisas que eu concordo, assim. Mas é isso. Acho que sou eu agora, né? Acho que sobre essa questão das pessoas já terem comentado algumas coisas que a gente pensa, o Cineclube tem isso, né? A gente tá aqui conversando, aí alguém fala uma coisa, era isso, realmente era isso. Aí outra pessoa fala, eu também achei isso. E aí, no fim, tu vai quase ficando sem coisa para falar, porque todo mundo vai se complementando, assim. Mas isso é óbvio, é muito massa, assim, né? É legal, assim. E acho que eu já falei isso no sábado passado também, às vezes até com a opinião dos outros a gente consegue dar mais sentido, assim, né? Pro filme que a gente viu, assim, consegue ir vendo essas camadas, assim, né? Dos filmes. Isso achei bem legal. Então, não teria muitas coisas outras para dizer, eu vou só dar minha opinião mais geral, assim, sobre o conjunto. O conjunto eu adorei também, assim, parabéns, Gabi, as indicações muito bacanas. Uma coisa técnica, assim, que eu gostei é que eu sempre assisto na correria, assim, quando é longa, né, sempre tenho que me programar, falta só 2 horas, tenho que ver o filme correndo antes do Cineclube, e com os curtas é bom, porque daí, ontem eu vi, acho que no meio da tarde eu vi de noite eu vi outros 2 hoje, e isso foi bom, consegui me organizar melhor, assim, mas claro, foi só uma questão técnica, assim, mas é legal, assim, ver um conjunto de filmes, né, geralmente nos outros encontros do Cineclube a gente via, né, estava acostumando, a gente
acho que os últimos a gente só viu longas, né? Não sei se aqui nos virtuais a gente chegou a ver, assim, conjuntos de curtas, então acho que é legal, assim, ver diferentes diretoras, assim, né, juntas numa sessão só, assim, isso enriquece também, assim, né, o debate. E eu gostei muito do República, eu fiquei, assim, acabou e eu fiquei, sabe, assim, de olho arregalado, olhando, assim, os créditos, me tocou muito, assim, fiquei muito também impactada, né, apesar de ser meio angustiante também, assim, né, essa cena ali dela olhando aquela luz na cara dela, assim, ela com o celular e começa a dar, assim, uma sensação, o que ela tá vendo, que eu não tinha visto, né, não tinha visto nenhum dos 4 curtas, então gostei muito, assim, realmente tudo isso que vocês falaram até agora, assim, de que apesar de ser um filme feito na pandemia, não é um filme, é um filme de pandemia, mas é um filme que eu acho que pode ser lido não só, né, pelo viés da pandemia, assim, pelo esse sonho da pandemia, o pesadelo, enfim, né, então acho que é um filme bem, que pode se deslocar muito, assim, né, ainda, conforme o tempo for passando. A animação eu adorei também, assim, gostei muito, assim, né, me aproximei muito, assim, do filme, e o Poder dos Afetos, ao contrário, não consegui me aproximar muito, assim, do filme, sabe? Não consegui me conectar, então também me causou algum estranhamento, assim, apesar de no conjunto, né, dos curtas eu ter gostado, assim, ter achado legal. E o da Marcela, desculpa, gostei muito também, achei bonito, assim, quer dizer, gostei muito não, gostei. Achei muito bonito, achei a fotografia, assim, muito legal. E uma observação só que eu achei curiosa, assim, só para não falar a mesma coisa que todo mundo já falou, mas a roupa do personagem, né, aquela roupa de branca e tal, eu achei muito curioso porque agora, no meio da pandemia, a gente já tá tão acostumado com essa coisa dessas vestimentas, das máscaras, da roupa do pessoal da saúde, que lá assim, já é quase como uma roupa normal, assim, né, pra gente, assim, eu tava vendo o filme e não tava achando, assim, é verdade, isso é um traje super, né, assim, diferente, que pra gente já não é mais tão diferente, né, porque enfim, todo esse contexto. Eu assisti esse filme, foi a primeira vez que eu tinha assistido curta também, né, esse da Marcela agora, para a sessão do Cineclube, então talvez eu tenha tido esse olhar diferente de quem já viu, já viu em outros, né, anos passados, enfim. Era isso, minha participação. Espera aí, deixa eu só ver o chat aqui que eu não tô... Bom, vou ler então. A Lauren comentou assim, ó. Vou fazer meu comentário por aqui, porque aqui em casa tá muito barulhento agora. Tudo bem. Ouvindo sobre o que foi dito sobre virtualidade e a metalinguagem dos filmes, eu lembrei muito de uma frase que eu ouvi de um professor sobre o cinema ser sonho, ser ilusão. Nesse sentido, fico pensando muito em como esses filmes, além de refletirem o coletivo e o subjetivo, acabam refletindo também sobre o próprio fazer cinema. Enfim, quiserem falar, alguém quiser falar sobre isso que a Lauren falou, eu super concordo. Eu acho muito que sim. Só uma coisa breve, fiquei com essa impressão também, desde a primeira quebra na Princesa Morta do Jacuí, daquela coisa do espelho, enfim, que eu queria falar e no fim não tinha o que falar, mas enfim, é que eu gostei muito, que vira o espelho e mostra ela com a câmera e ela tá de bigodinho. Eu achei aquilo muito engraçado. E pra mim funciona muito bem. E o que eu ia falar? Merda. Não, aquilo me lembrou muito... Agora ligando o ponto só. Me lembrou muito o duplo da Vardá no Amor de Leões, que tem aquela personagem que meio que encarna ela, assim, como cineasta. E tem as cenas dela com a câmera, só que é uma câmera de papel, assim, 2D. E me lembrou muito visualmente aquilo, sabe? Parecendo aquela mulher, assim, aparecendo pra trás da câmera. E esses comentários, assim, sobre o fazer cinematográfico que não são verbais, são só visuais, é só tipo, oi, eu tô filmando. E eu gosto muito, eu acho muito divertido, assim. É só isso. Eu gosto muito disso também. Bom, muita gente ainda não falou, não vou chamar nomes, né, para não ficar assim. Quem que não falou ainda, enfim, quer falar alguma coisa, o que achou, o que não achou, não gostou de nada, pode falar também, gente, fiquem à vontade mesmo.
A gente já tá... Acho que já dá pra gente encerrar daqui a pouquinho, já são 5h30. Mas só, enfim, pra gente ouvir aí todo mundo mesmo. Alguma coisa que vocês acham e aí ninguém falou ainda? Talvez. Eu gostei de uma parte no República que ela fala assim, a gente tem que se falar então, porque podem parar de sonhar a qualquer momento, pode parar de sonhar a qualquer hora. E que é uma audiência, assim, da pandemia, que é... Quando a gente vê o mundo acabando, a gente quer ver quem a gente ama, né? A gente quer reunir a nossa família, todo mundo, só que a única coisa que a gente não pode fazer é isso agora. Então, tipo, é uma urgência que tu não pode resolver. Eu gostei muito de todos, eu gostei também da diretora de Bigodinho. E sobre o Poder dos Afetos, eu também não gostei muito. Eu achei interessante o protesto de quintal dela, que é pra nada, né? Porque elas estão no quintal dela. Achei interessante fazer isso, acho que dá pra pensar sobre. E eu achei também parecido com Só Alegria, principalmente por causa das freiras. E eu achei interessante também, porque eu comecei a pensar, o Brasil não é um país tão cristão assim, né? Então por que a gente tem que falar tanto de freira? Eu acho meio batido. É isso. Total, protesto de quintal, realmente. E falando até um pouco nisso de ser um filme de época e realmente ser um filme que foi feito, não é tão contemporâneo quanto esses outros, daria também para ter colocado ele nessa seleção, mas como sendo o primeiro, assim, se fosse considerar uma linha do tempo, sei lá, pensando sobre isso, com esses comentários de vocês. Que realmente é uma coisa que não tinha me... Sei, eu acho que como me chama muito atenção essa coisa de tudo acontecendo e nada ao mesmo tempo, não tinha me pego tanto nessa questão pontual, assim. Claro, percebi as coisas que vocês falaram, mas não tinha ligado esses pontos mesmo. E é bem real. Amei. Yasmin, cadê Yasmin? Não achei aqui, mas se inscreveu. Aqui, Yasmin. E o Pedro depois. Oi. Tava com vergonha de falar, daí eu deixei só pro final aqui. Na realidade, não é bem sobre o que a gente estava falando agora no final, mas tá aqui antes da gente entrar aqui no debate, que mesmo os filmes não tendo necessariamente alguma ligação, assim, tipo, entre eles, tipo assim, sei lá, dos criadores em si, eu consegui muito ver, tipo, eles juntos com uma linha cronológica, sabe? Tipo, sei lá, vou dar um exemplo. O Só Sei Que Foi Assim é o que eu mais gostei, eu já tinha visto até no Festival de Gramado, só que nessa linha cronológica que eu vi ele de um modo meio pessimista até, tipo, mesmo sendo um filme muito, sei lá, aconchegante, que é positivo, enfim, tipo, eu vi algo muito assim, tipo, sei lá, a gente no início achando que, se eu quero ser, eu posso, daí depois vendo o filme dos afetos, eu não lembro agora o nome inteiro, algo tipo, uau, eu queria, tipo, não sei, tipo, uma idealização do que o Brasil poderia ser, o que o pessoal queria, enfim, o que fosse. Daí o República finalmente sendo presente, todo mundo, tipo, ferrado, pensando, meu Deus, que merda, eu queria que fosse um sonho isso. E o sci-fi meio, tipo, ok, isso passou, e agora que imagem a gente vai ter e que imagem a gente vai ficar reproduzindo e reproduzindo e reproduzindo. Daí um ponto de interrogação, porque não se sabe se iremos reproduzir 1000 vezes essa imagem novamente. Mas, enfim, foi uma baita viagem que eu tive aqui e era isso. Adorei. Uma coisa que eu ia falar sobre, antes de você falar, Pedro, é bem rapidinho, prometo. Mas eu não ia nem dizer isso, mas por essa questão de todo mundo, não de todo mundo, mas da maioria dizer que se identificou mais um pouco com Só Sei Que Foi Assim, eu fiquei pensando sobre... Não sei, gente, também uma viagem minha de agora, assim, não pensei muito antes de falar. Mas pode ser porque eu acho que é um filme talvez um pouco mais simples e de uma certa forma sincero, porque a Gi tava, tipo, num momento, a diretora, ela tava nesse momento do TCC, e quando ela fala ali, tipo, sobre,
gosto de café sem açúcar, mas aí no final do semestre, tipo, não só a cafeína não era suficiente. Então, ele é muito honesto nesse sentido, assim, tipo, a Júlia é a Giovanna, assim, tipo, era o que ela estava passando na época e que ela só, tipo, traduziu o que estava na cabeça dela e botou nesse filme, assim, essa coisa de, esse sentimento de se desintegrar com esse medo do futuro, né? Porque imagina, tá se formando numa faculdade de cinema de animação no Brasil e, sabe, assim, né, nessa situação, então, é esse desconforto interno muito profundo e também esse desconforto com o externo e ao mesmo tempo essa coisa que eu acho que também talvez seja, não sei se é da idade, mas eu acho que é uma coisa de todo mundo, enfim, né? Eu também sou muito nova para dizer, eu só tenho 25 anos, mas assim, é uma coisa de essa coisa de quem a gente é, né? Para quem eu sou, o que que eu sou, para onde eu vou, o que que eu gosto, o que me define. Eu gosto de café com açúcar quando, sabe, em que situação eu sou assim, em que situação eu sou assado. E eu tenho a impressão que isso é uma angústia, uma inquietação que a gente tem ao longo da vida, assim, né? Enfim, sobre o filme, esse filme virar série, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O Léo tá aí já dando informação privilegiada. Não sei se sou eu ou tem alguém mais. Tá. Não, primeiro, parabéns, Gabi. Tipo, o filme funciona muito bem. Eu acho que pensar em curadoria hoje, acho que curadoria é uma forma de luta armada hoje em dia, sabe? A gente cada vez mais luta contra algoritmos, né, que gerenciam o que as pessoas consomem. Mas isso funciona muito bem juntos, de fato. E eu estava pensando aqui, para não falar muito também, mas o República eu não tinha assistido ainda. O Léo Fofoca é maravilhoso. Acho que dá para deixar para o final, assim, a gente pode fazer uma... Funciona muito bem. Mas o República eu acho um filme sensacional. Eu fiquei totalmente paralisado, assim, durante o filme. O filme realmente me pegou. Acabei vendo 2 vezes, assim, tipo, tomei uma água e foi o último que eu vi. Tomei uma água e fui ver de novo. Acho que é um filme muito preciso, assim, que capta... Na verdade, eu nem pensei em pandemia. Eu não pensei na pandemia durante o filme. Estou mais alinhado, assim, com o que a Ju comentou, alguma coisa sobre... O nome do filme é República, né? Então, evidentemente, ele está falando de uma questão muito bem... de um recorte bem preciso de política. Está pensando o que está acontecendo no Brasil em 2020, né? E acho que todos os filmes são, tirando o Poder dos Afetos, são pós já, ou entre eleição Bolsonaro, né? Então, tirando o Poder dos Afetos, os outros 3 já tem o peso desse fim de mundo, né? Inserido, assim, nas imagens. Claro que eu só sei que foi, assim, um filme muito legal também. Eu já tinha visto na época, e de Gramado também, e achei muito legal. O Poder dos Afetos, eu acho que eu não gosto muito também do filme, mas eu acho que é totalmente compreensível e eu concordo com várias coisas que foram faladas aqui sobre ele ser conservador, mas eu acho que é um filme, assim como muitos filmes que foram feitos durante 2013, um pouquinho antes, depois, principalmente depois, até uns 2 anos seguintes. É muito difícil fazer esse recorte de olhar para o Brasil a partir de 2013, sabe? Porque eu me lembro muito bem, na época, como muita gente, eu talvez, estávamos com uma certa... um certo ufanismo, assim, de que a gente vai conquistar, o que vai sair daqui e tal. Eu acho que o filme pega e abraça tudo isso e tal. E esse tom do deboche, assim, eu acho que é bem próprio, assim, do cinema da Helena Inês também, do cinema que ela tanto fez quanto a atriz, como diretora. Eu acho que esse aspecto datado dele, ele é compreensível, assim. Acho que 2013, eu perdoo todo mundo que fez arte em 2013 nesse sentido, assim, de que ter uma leitura ou conservadora ou
ou um pouco fanista, assim, porque eu acho que é bem normal, assim. Mas, enfim, eu acho que os filmes funcionam muito bem, até ele funciona bem junto com República, eu acho, porque há quem faça a conexão, né, entre 2013 com 2018, né, e tal. Então, dá para pensar nesse link aí também. Acho que, por hora é isso. Parabéns de novo, Gabi. Agora é a Ju. Oi. Nossa, agora eu fiquei pensando nisso que o Henrique falou e um pouco esqueci. Não, lembrei. Não, sobre o que a Gabi falou, né, do filme da Giovanna, do Só Sei Que Foi Assim, né, talvez ter essa identificação mais imediata por ser uma situação que a cineasta estava vivendo, eu concordo, mas eu acho que os 4 filmes têm isso. Bom, é meio clichê dizer que um filme sempre é o que o cineasta está vivendo de alguma forma, né? Um filme, ele é uma expressão do cineasta e do tempo que ele está vivendo, né? Mas... É por isso também que eu estava reconsiderando falar isso ou não, porque eu não sei quão redundante é dizer isso, sabe? Não, mas aí eu gostei que tu falou, porque daí me permitiu fazer essa relação com os outros 3 filmes, assim, né? Eu acho que o da Grace Passou é óbvio, assim, que é muito ela elaborando a situação política do país, né? Em relação ao que ela acredita, ao que ela milita, porque ela é também uma profissional militante, né? E o Poder dos Afetos também, eu acho que ele tem esse recorte burguês, né, e um pouco deslumbrado com aquele momento, ao mesmo tempo datado, porque é um olhar da Helena Inês sobre o que estava acontecendo ali em 2013, né? E aí, realmente, assim, eu acho que é muito compreensível. Dos 4 também é o que menos conversa comigo. Eu também já tinha visto, né, mas eu acho que é um pouco ela se repensando por meio daquilo que estava acontecendo naquele momento, as coisas que ela já viveu, um cinema que ela já tinha vivido também, e aí vendo essa possibilidade de recriação do cinema, de recriação de uma realidade, e o menos óbvio da relação da cineasta com o momento presente, que eu acho que seria o da Marcela, que ele parece ser um pouco mais, né, fabular e tal, eu acho que é um filme que fala muito dela, da experiência dela e da visão dela desse lugar que é um lugar que ela cresceu, né? Ela tem uma família, enfim, do interior, acho que inclusive de Cachoeira, se não me engano. E é um filme engraçado, isso eu acho muito genial no filme, porque é um filme que ele está falando do passado, mas é um filme de ficção científica, e ele fala dessa virtualidade da imagem, mas é um filme feito com uma câmera 16mm, né? Um filme feito em película, assim. Então, é uma virtualidade do físico do filme, assim. E eu acho que é muito também uma visão dela desse interior do estado industrial que teve o seu momento de pujança, né? Acho que tem aquela cena que ele entra numa sala e aí vê aquele jogo de luzes com águas e tal, e de repente aquela película enrola, trava, né? Aquela imagem que dá um defeito, assim. Então, a gente tem muitos exemplos, acho que no Brasil todo, mas principalmente no Rio Grande do Sul, dessas cidades que tiveram momentos de abundância e que depois, em função de novas industrializações ou mesmo desse capitalismo financeiro, né, que a gente está vivendo aí nas últimas décadas, se transformaram em cemitérios, né? Esses lugares que não existem mais, assim, que viraram imagem mesmo, né? E que muitas vezes eu acho isso, como ela também vive muito esse interior do estado, acho que deve bater muito nela, e quem vive o interior do estado deve ter um pouco essa impressão também das pessoas que continuam nesses lugares, continuam com um certo sonho, né, de um lugar, né, um sonho de uma possibilidade de vir a ser outra coisa, meio que parece que parados no tempo, né? Então, acho que é um filme que pensa essa relação de tempo e espaço, assim, muito, muito genial mesmo. Eu gosto muito. Acho que é tu, Pedro. Só fazer um comentário, na verdade, sobre que eu tinha notado mentalmente para falar, esqueci.
em relação ao que a Lauren comentou, de os filmes pensarem em cinema. Acho que, de fato, isso é muito, muito importante, muito interessante, assim, nessa sessão, assim, assistida em sequência, assim, porque, de fato, cada um ao seu modo, pensa o cinema, pensa o Brasil a partir do cinema, pensa o cinema a partir do Brasil, sei lá. E eu tô lendo muita coisa de Brasil agora, assim, e eu saí mais confuso, no sentido positivo da sessão, porque é tanta coisa nesse Brasil, o Brasil como invenção fictícia, assim, não sei. Eu acho que essa coisa do cinema, e principalmente o cinema do calor do momento, que é o Poder dos Afetos, e que é o República, e que é a forma mais difícil de fazer cinema político, assim, né? Se for pensar nesses filmes como filmes políticos, assim, a gente critica, assim, a gente faz uma leitura crítica, assim, ideológica, se for, mas é muito difícil fazer um filme sobre 2013 em 2013, sobre 2020 em 2020 dentro de casa, né? Então, não só a questão política, mas a pandemia e os dois somados. Então, acho que e pensar a imagem ali, né? Pensar a performance, pensar a interpretação, pensar a atuação. Os filmes estão cada um ao seu modo pensando nisso. Acho que funcionam muito bem os três juntos por isso também, assim. Acho que é bem importante isso que a Laura falou. Boa, gente. Deixa eu ver. Bom, ainda tem gente que não falou, não se sintam pressionados, tá, gente, a falar, mas o Vitor, a Vitória, Júlia, a Dawane, não sei se vocês têm alguma coisa a dizer, pode xingar também, enfim. Qualquer coisa, assim, se não quiserem falar também não tem problema, mas é isso, só para saber se tem mais a dizer, porque senão acho que a gente pode encerrar, né, gente, daqui a pouquinho, assim, uns minutinhos. A gente já faz propaganda da próxima sessão. Se eu tiver liberada para propaganda, só joga então no chat propaganda, que eu tô pronta. Propaganda. Tá, então. Muito obrigada, gente, por terem participado. Quem nunca tinha participado ainda do Cineclube Academia das Musas, estão todos mais do que convidados para as próximas sessões. Ainda tem mais 3 desse programa de encontros do FAC Digital, que não me lembro a programação agora de cabeça, mas a gente vai postar nas redes sociais, então fiquem atentos, atentas, né? São mais mulheres do que homens. E o que mais que eu ia dizer? Acho que dá para falar rapidinho dos próximos filmes, Gabi, eu lembro da programação. Então vai, Joa. Eu lembro também, quer falar, Bel? Não, então a gente tem na semana que vem, a Tainá vai apresentar um filme da Lúcia Murat, que é o... Pequeno Exército... Pequeno Exército Louco. Isso, Pequeno Exército Louco. Também vai ser no mesmo esquema de inscrição, né? As pessoas se inscrevem, recebem o link do filme, enfim. Depois a gente tem mais uma sessão de curtas programados pela nossa programadora... como é que eu posso dizer? Surpresa, a Gabriela Montesi. E depois a gente tem uma última sessão com os curtas-metragens da Rita Moreira, que é uma cineasta e começou a filmar ali nos anos 70, filmou muito nos anos 70 em Nova York, e tem alguns filmes também depois dos anos 80 e até os anos 2000 aqui no Brasil, que ela traz algumas questões políticas, sociais e de gênero também muito interessantes. É isso, gente. Então, e é isso. Quem quiser seguir com o Cineclube, enfim, quem gostou do nosso formato, enfim, por enquanto, ainda na pandemia, a gente vai seguir fazendo esses encontros, que, como a Ju falou no começo, a gente divulga um pouco mais para um número mais restrito de pessoas. Mas é isso, mandem e-mails, mandem mensagem lá no grupo do Facebook, né? Cineclube Academia das Musas, peçam para entrar. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Foram todos muito queridos. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, gente.